Bem-vindos ao CryptoGuriCast, o lugar onde trazemos os debates mais diversificados do mundo cripto para você. Nosso intuito aqui é trazer os melhores convidados com qualidade, diversidade, que englobam os diversos assuntos do mundo cripto. Fundamentalistas, traders, degens, DeFi, tudo que o mercado cripto oferece e que a gente vai trazer para você aqui. O nosso mundo nunca para e o nosso conteúdo também não. Ele está sempre evoluindo junto com o mercado. Antes de começar o episódio, eu sei que é clichê, mas eu vou te pedir uma coisa. A gente é early adopter aqui. Então vocês entendem. Eu preciso da ajuda de vocês que ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e, mais importante de tudo, se inscrevam nesse canal para receber o conteúdo e todas essas novidades. E bem-vindos a mais um episódio do CryptoGuriCast. Olá, pessoal! Mais um podcast aqui do CryptoGuriCast. Estou muito feliz aqui com um convidado super especial que tem muito a ver comigo. Então hoje o papo vai ser bem assim. Vai ter bastante coisa igual para a gente contar a história, eu acho, porque vai bater bastante coisa, né? A gente fez as mesmas coisas, né? Estou aqui com o Matheus Faria. O Matheus, ele é investidor, ele é assessor de investimento desde 2017, né? Perfeito, isso aí. E com cripto desde 2019. Perfeito. E CEO da Criptograma. Criptograma, isso aí. Opa, que legal, cara. Eu queria que você falasse um pouco mais, começasse desse jeito. Vamos lá. Fala um pouquinho mais da Criptograma, da tua história, como é que chegou até aqui. Cara, primeiramente, muito prazer, satisfação imensa estar aqui nesse podcast aqui, que, como eu disse, já é um sucesso para mim, Muito na minha obrigado. opinião, tudo muito lindo, muito bem feito. Bom, como você disse, meu nome é Matheus, né? Tenho ali mais de 9 anos de mercado financeiro, né? Eu comecei no TradeFi, então atuei ali no Itaú, comecei vendendo consignado mesmo e fui aprendendo, tomando paixão por esse mercado, né? Em 2019 eu conheci o universo cripto, né? O Bitcoin, fui ler o white paper, me apaixonei por Começou essa parada. num período bom, né? Num período ótimo. Não, foi sensacional, assim, porque teve um hypezinho, uma reversão e depois veio aquele bull market que, né? Todo mundo, quem não era apaixonado, ficou apaixonado pela grana, na verdade, naquela época, né? Muita gente entrou pelo hype, porque, pô, isso nem não para de subir nunca e tal. Então, foi mais ou menos onde eu conheci, né? E como eu sempre trabalhei no mercado financeiro, e sempre tive na minha carreira, né, dentro do meu core business, a ideia sempre foi assessorar, ajudar pessoas a controlarem as suas finanças, a como acessar um investimento, algum tipo de produto financeiro. Desde quando eu conheci o Bitcoin, eu tinha mais ou menos essa ideia de trazer isso para o mercado tradicional, né? Mas na época, Chegou a trabalhar em banco? Desculpa. trabalhei no Itaú, Mas assim, eu assessorando. comecei no Itaú como estagiário, cara. Aham. Eu vendia crédito consignado para os velhinhos. Beleza. Putz. Essa era a ideia, né? Eu vendia crédito consignado pros velhinhos lá. Fui efetivado super rápido, aí você vai para a parte de atendimento e eu saí do Itaú como gerente personalité, né? Então já fazendo realmente aí Saiu já estressado. Isso... Saiu tomando alguns tarja preta, né? Cara, pior que não. É o Meu primeiro remédio que eu sempre foi escuto. outro, entendeu? Eu sempre gostei de uma paradinha mais tranquila. Aqui é mais 18, pode falar, pode falar. Eu sempre gostei de umas paradinhas mais tranquilas, nunca fui muito pra esse tipo de remédio de tarja preta, não era muito meu negócio, não, mas a gente tem muito esse negócio de ir no banco ficar, né, bitolado e mete pressão, e de fato, cara, isso existe muito, né, dentro do mercado financeiro, e isso, inclusive, foi um dos grandes motivadores para que eu tomasse a decisão de sair. Aham. Porque você percebe que como o banco trabalha baseado em metas, em OKRs, né, em KPIs dos grandões lá, isso não tem nada a ver com o teu objetivo financeiro, com o teu sucesso financeiro, não, cara. Não, e chega uma hora, eu tava conversando com um Uber, que ele falou que o filho dele também tá começando, e começou no banco e tal, ele falou, o filho dele falou, depois de 3 meses, falou assim, pá, acho que eu não vou aguentar, não sei do que. E aí ele falou assim, não, mas é para ser assim mesmo,
Porque depois de você aguentar isso, você aguenta qualquer coisa, Pô, verdade. né? Qualquer coisa vai ficar fácil para você, né? Ah, você só não, e aí ele falou um negócio para mim que eu falei assim, ele só não pode deixar chegar no ponto em que você, para atingir aquela meta, tá fazendo coisas que o seu caráter não te deixaria. É uma linha muito tênue isso, cara. É Isso. uma linha muito tênue, porque meio que o jogo psicológico da parada é um enrabando o outro, irmão. Vamos ser sinceros, assim. Então, você tem o teu Exato. gerente ali, o gerente da agência, depois vai pro gerente regional, depois vai pro cara que toma conta do estado. Então, assim, é um encarcando o outro, porque o banco ele é movido a resultados. Toda empresa precisa de dinheiro no final Toda do dia, empresa, né? mas o banco E é. o banco tem os acionistas, né? Então, Uhum. assim, no final do dia, os acionistas, as pessoas que colocam dinheiro lá no banco, eles querem o resultado deles, eles querem o crescimento e tudo mais, e isso acaba refletindo na ponta, que são os funcionários que estão ali no dia a dia oferecendo produtos, né? E aí, como eu estava dizendo, esse foi de fato um dos grandes motivadores que me fizeram sair do TradeFi, né? Então, na verdade, o meu processo de transição, ele foi do banco para assessoria de investimentos, né? Então, ali em 2022, eu migrei para assessoria de investimentos. Aonde? Eu comecei na Diagrama, que é onde eu tô hoje com a criptograma, né? A É, diagrama. Diagrama Investimentos, né? Então, eu incubei a criptograma dentro da Diagrama, que já era um escritório de assessoria, né? E eu consegui enxergar dentro desse modelo de assessoria que já em 2022 já não era tão novidade, né? Isso bombou muito, a assessoria de investimentos ela bombou muito. Ali em meados de 2016, 17, que foi a golden era para os assessores de investimento, porque você tinha só banco oferecendo produto de investimento, né? Se a gente pega ali anos 2000 até 2010, 2012, era um monopólio dos bancos. Se você quisesse acessar algum tipo de produto de investimento, sendo um mero mortal, um cidadão que tem ali um certo patrimônio para investir, você tinha que buscar um banco. E pô, os cara te botar uns negócios ruins, né? E mesma coisa, se for pra XP, os caras te enfiar um COI também. Ó, cara, nem é bom tocar muito nesses assuntos, Não, tô pode nem dizer. aí, ô, porra, vendedor de COI. Vai te catar, seu desgraçado. Vai naquele lugar, seu vendedor de COI. É embaçado, é embaçado. Mas assim, Ele não quer é, tocar porque envolve ele, não, tá? não, não, não é isso. Meu negócio é criptograma, irmão. Então, assim, eu sempre, quando eu conheci o Bitcoin, agora é papo reto mesmo, Uhum, quando eu conheci o Bitcoin, a ideia, o conceito, né? Que até uhum, muita gente romantiza, né? E não é tão aham, romântico assim como vendem no início para uhum. nós, mas aquilo tudo me fascinou. Sim. Porra, é uma Cara, parada. a nossa história tá parecida. Eu não fazia as mesmas coisas, mas eu tô me sentindo, tô me conectando. Pô, continua aí, Pô, tá muito legal. massa, muito massa. Então, isso foi inclusive um dos motivos que eu falei, porra, mas isso aqui que eu tô fazendo não tem nada a ver com o objetivo de vida que eu quero pra mim, sabe? Eu sentia que no banco eu tava mais lesando a galera, porque lá você tinha meta de capitalização, lá você tinha meta de consórcio, de Hum, seguro. Você tinha que vender uma pá de merda, meu irmão. Vou hum. falar a verdade aqui. Foi o que eu te falei. Não, mas é Foi o verdade. que eu te falei do É caráter, a né? verdade. E no final do dia, cara, você coloca a cabeça no travesseiro e aí quando você vai revisitar, pô, o que que eu tô fazendo da minha vida, mano? O cara já, o aposentado no Brasil, cara, ele já mal tem dinheiro pra comprar remédio. E quando você tá na agência bancária, que você tá ali no front, no dia a dia, você lida com essa realidade, meu irmão, do cara que ganha um salário mínimo, ele usa 30% do salário dele pra pagar um consignado. Como que esse cara sobrevive? Não, tem aquela história, né? Tipo, daquele assessor que foi ali induzido a fazer o pai dele pedir um empréstimo pra comprar o COI pra ele bater a meta, mano. Não tem a história lá da mina que levou o cara morto na Você sabia agência? dessa Não, história? essa eu não sabia. Você não Ah, mas sabia? não sei, essa eu não fiquei sabendo não, cara. Não fiquei sabendo essa. Não? Não, essa não. Tá, ó. Tá? Pra bater a Gran... meta, compra um COI lá. É verdade, saiu em tudo que é jornal. Depois você pesquisa aí. Né, eu posso dizer, foi a XP. Que eu vou dizer que foi. Você pode botar em jornal, saiu em tudo. O cara lá, o gerente lá, não sei se foi a XP em si, se foi blá, 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 porque tem toda aquela história, né?
Mas onde esse assessor trabalhava, o cara era novo, e esse assessor, ele induziu o pai, o gerente induziu o pai dele a pedir um empréstimo para comprar um COI com ele, para ele conseguir bater a meta. Cara, e aí, aí quando ele viu a besteira que ele tinha feito, a merda que ele tinha feito, ele pegou e aí saiu em tudo que era lugar, cara. Isso aí deu imagina só. Não, não, o que eu falei, aquela história da moça que levou o senhor morto na agência, isso daí também repercutiu pra caramba. Isso aí eu não Ele sei. tava, não, você não viu? E isso daí bombou pra caramba também. O cara tava morto, meu irmão. O cara morto, assim, ó. Juro por Deus. Numa cadeira de rodas. Aí a gerente foi falar pra ele assim, ó. Assina aqui. Aí a mina pega a mão do cara. É uns absurdos. É uns absurdos, é uma loucura. E aí, assim, realmente isso, né? Esse ambiente que a gente tá conversando, exatamente esses exemplos, eles O estudam que que eu muito. tô fazendo da minha vida? Exatamente. Eu não fiz. Porque Exatamente. tu se sente realmente alguém que tá. Não, Cara, não. desculpa, mas eu vou Se falar for pra real. ganhar dinheiro fazendo isso, cara. Eu vou falar real. Você vender droga ali e fazer isso, às vezes É, você começa a pum, pum, pum. é, exatamente. Eu tô fazendo, mas A eu tô analogia fazendo perfeita. praticamente a mesma coisa. Estou estragando a vida dessa Perfeito, cara. pessoa, É tá isso aí. ligado? Exatamente. Isso, e principalmente porque eu tenho alguém me dizendo que, ó, se tu não fizer isso, eu vou te fuder. Exato. Entendeu? É isso. É isso, É tá isso. ligado? Então, isso me fez repensar a carreira. Eu já tinha alguns amigos que tinham feito a transição de bancários para assessor de investimento, né? Uhum. Conversei e tava, cara, vou me arriscar. Né? Tava passando por uma época de mudança de vida, pá, me arrisquei na assessoria de investimento. Eu já tinha algum networking, né? Eu já sempre gostei de estudar sobre o mercado Tu financeiro. tinha se formado? Desculpa te interromper. Sim, eu me formei e fiz pós-graduação, cara. Me formei em administração e fiz gestão financeira na GV. Tá, Me formei, tá. inclusive, durante a pandemia. Então já tinha essa formação, já tinha algumas certificações do mercado, né? Já tinha tirado o CEA, tudo mais. Ah, entendi. E aí, para você se tornar assessor, você precisa tirar um Ancor, né? Sim. Então fui lá, tirei Ancor também, entrei para assessoria de investimentos, mas eu já trazia, né? Porque foi em 2022 isso. Em 2019 eu tinha conhecido o cripto. Então, quando eu entrei para assessoria de investimentos, eu já tinha uma bagagem de criptoativos. Aí tu já olhou aquelas carteiras e falou Puta merda. assim, eu quero colocar a cripto nessa porra aqui. Então, mas assim, qual que foi o embaçado? No mercado financeiro agora, quando nós estamos falando de criptoativos, isso é muito legal falar, porque eu acompanhei realmente isso. 2018, você tinha bancos falando, o próprio Itaú declarando que não gostava de Bitcoin, que era bolha, que era Adoro, pipana. adoro, adoro. Irmão, isso era a narrativa. Né? Eu tô errado? Tô falando merda aqui? Não tô, Não, né? não, isso aí eu já decorei tantas vezes, cara. Então, quando eu cheguei no escritório, eu lembro que tinha um assessor lá, que era o Bruno Munhoz, que tinha Bitcoin e que era pró-cripto, mas o restante da galera, muito cética. Só que 2022 a gente tá falando de quase fundo do bear market, né? Então, assim, criptoativo derretido, Bitcoin tinha batido fundo de 16 mil dólares. Então, assim, ó, eu cheguei lá falando, é um grande sonhador, né? Cheguei lá falando uma parada que tinha acabado de cair um monte e o mercado financeiro já ninguém olhava pra isso. E eu cheguei, não, gente, isso daqui vai mudar a vida, vocês precisam olhar isso aqui é o futuro. Eu cheguei falando, batendo nessa Os caras tecla, né? falando, tu é maluco. Não, e os caras me apelidou de Cryptoboy. Não, Cryptoboy, esse é o Cryptoboy E e eu sou tal. criptoguri. Os caras são Cryptoboy. Não, e na Levante foi assim. Caralho, mano, nossa história da Levante muito. Exatamente isso. E aí, acho que foi muito legal, porque assim, como eu já tinha um relacionamento, eu fui fazendo minha carteira e eu sempre enviesava os meus clientes, né? Porque eu olhava para os outros produtos e olhava pro. E aí, vamos colocar os méritos aqui para Hashdex, né? Não me pagam, nunca me pagaram nada, me pagaram as comissões lá dos produtos que eu vendi. Uhum. Mas, cara, a Hashdex, ela foi uma ponte e uma porta de entrada para muitos investidores, cara. Eu falo isso por experiência própria, porque eu recomendei ali o Hash 11, alguns outros produtos deles, e, cara, Não, muita não. gente se interessou por cripto por conta do ETF. Não, mas isso é assim, que nem eu falo. Pô, Nubank, esses negócios, tudo que é a porta que o pessoal tá vendo ali é alguma coisa já, né? E cada vez vai ficar normal. E eu tô assim, apostando, assim, trabalhava lá, né? Com os Faria Lima, e eu falei, os caras não sabem nem qual é o SDT.
Eu falei, você sabia que o SDT estava simplesmente o sétimo pagador das dívidas Tesouro americano? do Tesouro Americano? Deles, mas o que é o SDT? Eu falei, Ai, meu Deus. tá bom. E conversando com um cara que era para entender pelo menos alguma coisa de mercado, né? Então, se você simplesmente olhar ali, pô, você tem que. Tô vendo China, tô vendo Japão, eu tô vendo Alemanha. O que é USDT? É, né? Mas não. Aí explica. Aí fica. Tá? Aquele deboche, né? Aí, Aquela coisa olha, eu toda. sabia que tá. Ó, aqui, tô ganhando 10% ao ano em dólar. Ah, mas a Selic, né? Tomar no cu com essa porra de Selic, pô. Entendeu? Cara, é cômico, porque assim, eu vivi muito isso, cara. Assim, então você. Eu vivi muito essa resistência, mas eu não deixei de recomendar o cripto pro meu cliente, porque era o que eu acreditava. E assim, eu tenho um cliente que triplicou o patrimônio com hash, Uhum. tá? Colocando quantos por cento? Você Não, tem era agora alocação conservadora, porque assim, até conservadora. porque o escritório ele tem lá a diligência, né? Então Aham, você não te tem que. deixava colocar muito. Não, não. E até assim, acho que a responsabilidade, fazendo um adendo aqui, abrindo uma aspas, a responsabilidade do cara que tem essa função de gerir patrimônios, isso aqui eu quero. Acho que é muito importante falar isso, né? Acho que finanças tem a ver com todo mundo, meu irmão. Quem trabalha com finanças, você trabalha. A galera vende muito pro high ticket porque é o que dá dinheiro, mas todo mundo precisa de dinheiro. Ponto. Todo mundo deveria ter educação financeira. Ponto. Não, deveria ser ensinado na escola, para começar. Né? Isso Tu aí. ensina Isso artes, daí é chover no molhado. filosofia e tu não ensina. Isso é chover no molhado. Mas, então, quando a gente está falando de finanças, você precisa ter uma responsabilidade, primeiro, porque o dinheiro que você tá ali não é teu, meu irmão. Não foi você que ficou horas trabalhando, né, que abriu mão de tempo com família para conquistar um patrimônio que você tá ali investindo. Então não é o dinheiro do cara, é o tempo do cara, é a família, é o futuro. Então, quando eu vou fazer algum tipo de recomendação financeira, eu parto desse ponto de vista, de que eu não tô lidando só com dinheiro, tô lidando com vidas, Eu com sei, eu ser sei. humano. Eu sei muito bem, eu vivi tudo isso que tu tá falando, então eu sei muito bem como é que é. Então, sempre a diversificação, e aí assim, até entrando nesse tema, eu acho que para você que é conservador, se você quiser molhar o pé, no mínimo 3%, né? Porque colocar 1%, vamos lá. Se você colocar 1% do teu patrimônio em cripto, se aquilo ali dobrar, né? Que o cripto é exponencial, né? Mudou a tua vida? Não, Meu irmão, mas nem mexeu, mas nem vem nada. Mas se começar a colocar 3, se dobrar, já é alguma coisa, já é um carro que você compra, já é uma viagem que você planeja. Então, assim, eu acho que pro perfil conservador, 3% é de 3 a 5%, tá? É meu viés, eu não tô falando que eu sou o dono da verdade, mas é o meu Uhum, viés, tá? Pro uhum. cara mais moderado, ele pode pensar em 10. Pro cara mais arrojado, com o RWA agora, né, que são ativos tokenizados, renda fixa em dólar, então, Eu penso em 100%. Eu vivo 100%, né? Mas tudo Não, bem. não, mas acho que o 100% aí a gente entra num outro debate Não, que não, não, não. nós é outra coisa, Não, né? E exatamente. tal. Exatamente. Acho que o 100% é um all-in que acho que talvez nem eu esteja disposto totalmente a Não, dar, depende assim. de como tu trabalha. Mas é que assim, eu fico. O ponto pra mim é assim, pô, tu vai ficar 100% dependente da blockchain. E se amanhã surge uma outra tecnologia? Ah, não, eu não sou 100%, porque eu uso cartão de crédito, Pô. né? Então, não é 100%, né? Ah, Verdade. Não, mas tem os cartões cripto agora também. não, mas eu uso cartão de crédito normal. Mas fora isso, o resto é tudo cripto. Não, então. E assim, eu também, né? Eu posso falar mais muito tempo. A maior parte do meu patrimônio foi cripto, né? Eu falo assim, mas é o que eu tô falando. Você não pode achar que o dinheiro que você tá ali assessorando é o teu dinheiro, né? Então, Não, cada exatamente. um. Tanto é que o primeiro passo é sempre o onboarding com o cliente para entender o perfil do cliente. E uma das perguntas que é mais importantes que quando me colocaram lá para assumir uma carteira lá que já estava em andamento era: não, eu tenho que colocar isso aqui no onboarding. Assim,
porque muitas das pessoas que entravam numa carteira de cripto, a gente perguntava assim: você você se considera, né, conservador, moderado ou arrojado? Aí o cara falou: "Pô, se eu tô em cripto, eu sou arrojado". Por quê? Porque ele vem do tradicional? Sim, perfeito. Perfeito. Aí eu falo: "Não, espera aí, é assim, aqui é outro mercado, aqui a gente tem o arrojado do cripto, o moderado do cripto e a do cripto. E o degenerado E Blaster e ainda Master. tem os pior ainda, o degenerado, tem mais coisa, mas aí é pior ainda para se eu for explicar, né". E assim, aí a minha pergunta é, depois dessa, beleza, então eu sou tal, moderado, por exemplo. Tá bom, se você é moderado, se a sua carteira em um dia sangrar 30%, você dorme tranquilo? Aí o cara: "Não, então eu sou conservador", Não, entendeu? esquece. Aí acabou. Aí acabou o jogo, né? Né? Exatamente isso. Acabou o jogo. E acontece fácil. Não aconteceu. Flash Crash foi mais que isso, né? Não, porque tipo, Dia 10 de outubro aí, deixou clara a mensagem, se o meu cara irmão. tem 50% Se não em sabe brincar, não desce pro play, cara. Não desce, porque é isso. se esse cara que, pô, moderado, tem 50% em Bitcoin e o resto em altcoin, 30% é easier. Exato. Perfeito. Easy de fazer, tá? Então, porra, realmente eu acho que tu deve ter sentido muito isso também. Perfeito. Não, E total. aí eu acho que eu queria saber de ti, tu foi indo fazendo isso do hash e tal, mas e Isso. quando é que tu foi para conseguir Perfeito. aplicar realmente cripto? Cara, legal. Muito bom. Porque assim, aí, pô, eu era o cara meio louco que entrou, chegou novo no escritório, falando de cripto e tal. Ninguém acreditava muito na parada. E só que o negócio foi dando certo, né? Porque eu cheguei num timing de fundo de mercado e o Bitcoin começou a dar sinais de vida, né? E ano passado, para mim, foi um ano que começou com muitas boas notícias. A gente teve o ETF, né? O BlackRock, Grayscale, o Trump trazendo toda a narrativa de pré-eleição dele, né? Então a campanha dele foi muito baseada na narrativa do criptoativo. Então, é, tinha o halving para acontecer, né? Então, assim. 2023 para mim foi o ano que eu fiquei batendo na tecla e foi muito legal porque a galera do escritório, hoje todo mundo entende muito no escritório lá. Caralho. Porque, assim, foi uma coisa muito foda que, pra mim, assim, é uma das minhas grandes conquistas, sabe? Eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar, mas eu falo assim, guri, pra galera, que hoje eu sou um cara muito realizado porque parte do que eu tinha dentro de mim, que foi quando eu encontrei o meu propósito, né? Que eu falo assim, pô, vou sair do banco porque aqui eu não tô agregando na vida de ninguém, vou pra assessoria porque lá eu acredito que talvez eu consiga prestar um bom serviço e realmente gerar valor para a vida das pessoas, mas eu já tinha o DNA do cripto, né? Uhum. E aí eu entrei no escritório com essa missão, e isso foi, 2023 foi muita insistência, eu falava e eu especulava, mas eu ainda não tinha conquistado a confiança, a autoridade que eu construí hoje lá, né? Mas 2024, o que jogou a meu favor foi o preço, né, meu irmão? A gente sai de um fundo de 16 mil dólares e ano passado a gente atinge a marca de 100k doll, né? Então, assim, as pessoas olham e falam, pô, esse cara não é tão louco, né? Não. Vamos começar a escutar um pouco o que ele tá Porque tu falando? chegou, os caras te chamando de maluco. Não. 16 para 100, né? Bah, ô meu, na realidade, ô meu, aquele cara ali, vamos dar um. Exatamente. E aí foi onde toda essa adoção, né? Então, acho que a conjuntura global, né? Todo o desenho da macroeconomia e as narrativas, elas vieram confluenciando ao meu favor, no ponto de que eu sentei do lado dos donos lá, falei assim, e aí? Né? Falei assim, ó, bom, pelo que eu tava falando aqui para vocês, fez sentido, né? E aí eu abri o jogo, falei assim, ó, a minha grande vontade é construir algo porque eu acredito que a nova economia tá aqui dentro, de Web3, de blockchain. E aí, vocês vão deixar eu jogar ou vai ficar assistindo aí, vendo a onda passar na frente de vocês? E aí eles me deram carta verde, cara. Diagrama Diagrama. é assessoria. A diagrama nasceu como uma contabilidade, né? O Uhum. Paulo Godoy, nosso fundador, inclusive, um grande abraço aí, Paulo, um grande mentor para mim, um cara que eu admiro muito. Construiu um império e a diagrama nasceu como uma contabilidade, chegou a ser a terceira maior contabilidade do estado de São Paulo.
O filho dele, o Felipe Godoy, ele em 2016 para 17 funda a Diagrama Investimentos, porque ele gostava muito de investimentos, né? Que foi, inclusive, pô, dentro da XP se destacou muito lá no começo, ele trouxe muitos clientes, né? Atingiu 1 bilhão super rápido sobre custódia. E aí, assim, enfim, né? Voltando para minha parte da história. Em 2024, chega lá o cara e falei, aí, vamos fundar. A ideia era Diagrama Cripto antes. A parte. Então, mas a gente fez uma. Na Levante fez a Levante Cripto, que foi essa parte, né? Exatamente. E eu acho que foi essa mesma ideia que tu Foi. pegou, né? Foi exatamente Aham. isso. Porque os players, eles começam a olhar. Então, lá de 2022, ainda essa galera de assessoria de investimento, turma da Faria Lima, toda essa turma aí, ainda tirava sarro, né? Até hoje tem um ou outro ainda que, sei lá, é meio lerdo, né? Vamos dizer, Um você é ou lerdo, cara. Se outro. você ainda não entendeu, você é lerdo. Desculpa. Você é burro. Você é. Não, Você é burro. o burro tá com ele. Eu tô dizendo que você é lerdo, no Eu mínimo. sei, mas eu gosto de xingar um É pouco. isso, então não pode xingar, fica à vontade, eu não ligo também. Então, eles me deram carta verde, e aí, cara, aí eles deram. Basicamente, eles colocaram um lunático pra trabalhar, né? Porque aí eu entrei na minha área. Aí, meu irmão, aí eu saí fazendo contato com todo mundo. Eu já gostava muito de ir em eventos, né? Então já tinha participado de vários eventos cripto, tal, não sei o quê. Aí foi que eu. Em quantos eventos a gente já se viu, então? Alguns. Nossa, meu Deus do céu. Alguns bons eventos a gente já se viu, com É, porque certeza. eu tô em todos também, né, cara? Não, É, a gente sempre se tromba, né? A turma do cripto se conhece. A gente sabe que a gente é. se conhece, né? Essa é a grande Aham. realidade. Inclusive, aí um salve pra turma do Rolê Cripto. Eu sou administrador lá, né? Então, um salve pra gente. Vamos fazer um rolê no final do ano aqui. Estamos decidindo a data. Ô, Guri, eu dei uma ideia. Falei assim, no próximo rolê que a gente fizer, a gente tem que lançar um token na Pump Fan e streamar tudo, velho. Ô, tô Barbaridade. falando sério. Estima- Vamos Mas, fazer um token do Rolê Cripto e sair Depois, streamando loucura, depois velho. da live aqui, a gente vai conversar sobre umas ideias que a gente tá tendo aqui. Mas, cara, e aí, beleza. Aí você, pô, como é que tá o criptograma? Há quanto tempo tá fazendo isso? Cara, a gente tá. Eu conversei com eles na metade do ano passado. Aí, assim, foi uma questão de estruturar, né? Porque foi do 0 ao 1. A criptograma foi literalmente isso. A gente não tinha nada. A gente tinha um sonhador, Só você. só eu, que lá em 2022 entrou falando. E ele falou assim: pô, beleza, agora ele me deu carta verde. Pra onde que eu vou? Né? Tem O que 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 chamar, eu já tem que faço? chamar alguém, tem que. Não, aí eu fui, mano. Eu comecei a mandar e-mail, aí mandei e-mail pra exchange, corretora, e saí falando, e fui nos eventos. Ano passado eu fui naquele NFT Brasil, que esse ano virou o Tokenation, né? Eventos. E aí, basicamente, Que na cara, realidade ainda tem o NF Talks, tá? é o NFT Talks, mas o evento do ano passado foi o Foi o NFT, né? tem o Tokenation O Tokenation que virou. do Bob e tal. Isso, é isso aí, é isso aí. E lá, cara, lá eu conheci me conectei com uma galera da Binance, né? Eu tava lá também. É, Eu fui lá só pra ver o Bob, na realidade, porque eu trabalhei o dia inteiro. e o Bob, inclusive, tava com a Binance lá, né? E aí, eles deram até um skatinho de mão e tal, não sei o que, enfim. E aí eu conheci uma galera da Binance, eu já estava conversando com algumas corretoras, eu tinha entrado em contato com a Bybit, com a OKX, Max. E aí o pessoal da Binance, eles estavam bem na época que eles estavam idealizando um novo produto que era o Binance Wealth, Sei. né? Que o Binance Wealth, para quem não sabe, a Binance sempre foi uma corretora self-service, né? Então, Sim. você nunca teve ali acesso a algum tipo de assessoria ou alguém que pudesse pegar na tua mão e falar assim, ó, vamos lá que eu vou entender o teu perfil financeiro, os teus objetivos e junto a gente vai construir um patrimônio aqui dentro dessa corretora, né? Uhum. Que, pô, o banco normal, você tem o gerente na agência, dependendo do quanto dinheiro você tem os níveis, as camadas de atendimento até você chegar no private. E a Binance trouxe isso, né? Então a Binance abriu a porta para que assessores, pessoas que escritórios, né, que já fizessem prestassem esse serviço, pudessem se conectar lá na corretora e começar a assessorar, ajudar pessoas a onboardar em cripto e entrar com algum tipo de inteligência, de assessoria de pessoas já experientes no mercado, né? E aí então me conectei com a Binance. Cara, e conseguiu Cara, deu com a super bom. Binance, foi bem Demorou um legal. pouco, não foi simples assim, Não cara. foi, O não, onboard é não chato foi. pra caramba. Não, Oh, meu Deus. eu acho que eu sei um pouco sobre, porque a gente teve essa comunicação também ali.
lá quando eu trabalhava na Levante. E desde o começo, tal, falei com o Natan sobre, Tá. mas daí joguei pro meu CEO lá. E no final também, eh, eu agora estou focado no CryptoGuricast e quero focar em outros projetos, né? Quero fazer mais de uma coisa. Eu trabalhei muito tempo também como B2B e trabalhei e virei como comercial e trabalhei como comercial, virei analista porque eu trabalhava na Levante e tu falou de lá da Levante de cripto. Só que chegou um momento em que 100% das minhas vendas eram cripto. Ô, louco, cara. 100%. Você não falava, só se fala em outra coisa. Não, não, eu me lembro um dia que a gente fez um lançamento lá e, o lançamento, a gente fez um lançamento de opções e eu não queria vender opções, eu tava viciado em cripto, viciado. E aí eu falei assim, Te entendo. eu vou marcar ligações. Quando a gente tinha lançamento, a gente pegava ligações assim, direto para aquele produto, né? E aí eu peguei e marquei ligações. Eu falei assim: amanhã vai ter tal promoção para cripto. Vamos marcar amanhã tal hora. Aí eu marquei, pum, uma ligação atrás da outra de cripto. E aí, quando o meu gerente geral falou assim: André, vai, não vai ligar aí para começar a vender? Eu falei assim: pô, tem uma ligação agora para Felipe. Pum. Fiquei 1h30, contei a história do Satoshi Nakamoto pro cara e vendi um produto, pum, high ticket. Aí depois, pum, mais uma ligação de 1 hora. Fiquei o dia inteiro ligando para cripto para não falar sobre outra coisa, não falar de opções, para não falar sobre o mercado tradicional, porque eu não queria falar de mais mercado tradicional. E aí eu comecei a escrever coisas de, de, de cripto, né? E todos os dias de manhã e mandar para os vendedores textos, pum, relatórios de manhã e mandar para os vendedores para ele, olha, para ajudar vocês a vender, pum. E aí virei analista. Pô, que massa, cara. Aí virei analista assim. Então, tipo, eu sei que não é o podcast não é a minha história, Não, mas imagina eu que já isso. contei aqui. Para mim é assim. Se eu tava explicando para todo mundo, às vezes a pessoa não viu o outro É, exatamente. episódio, tá? Então eu vou explicar de novo. Às vezes esses podcasts que é tipo Flow, etc. O Igor, por exemplo, vai convidar alguém porque que vai contar a história dele sobre uma coisa que ele nunca ouviu na vida e ele, pô, realmente vai ficar escutando. Só que aqui a gente tá dando um match legal e por isso que eu tô contando a minha história também pra gente, pô, eu vi a tua história, eu falei, pô, ouve a minha e eu quero ouvir a tua opinião também, que Pô, é legal. de a gente discutir sobre isso e evoluir também junto com isso. Eu Sem acho que isso dúvidas. é sensacional. Perfeito. Acho que eu tenho muito essa visão também que não se constrói nada sozinho e todo mundo tem alguma coisa para acrescentar, né? De fato. E aí, basicamente, enfim, a minha jornada da Criptograma, ela começou com a Binance, né? E aí, assim, eu vou levantar agora a bola para um outro parceiro que, para mim, eles estão criando muita visibilidade agora, Uhum. que é a Targ Investimentos. Eles vieram para o YouTube com muita força. Acho que em 3 meses de trabalho aí, eles estão com 25 mil inscritos no YouTube, bastante visibilidade. É uma corretora A também? Targen é uma consultoria, É uma cara. Uma consultoria. consultoria. William e Matheus, grandes parceiros aí que o mercado me apresentou, né? E assim, dentro, porque lembra que eu falei que eu comecei a mandar e-mail, ele sair Aham, ligando aham. desgovernado, né? Então, bem nessa época que eu tava para fechar com a Binance, eu conheci eles e eles já estavam fazendo um trabalho e, cara, olha o trabalho dos caras. Eu vou te fazer uma pergunta, Guri, antes de continuar para você entender a genialidade do que os caras estão fazendo. Qual que é o ativo, na tua opinião, o produto ou ativo mais valioso para um banco, na tua visão? Na minha O visão, que você acha? para um banco, o cliente. A custódia, cliente. Pô, o Perfeito. É cliente. isso. É isso. A custódia que é ter o cliente. Quer ter o cliente, se O você que não que a tem. blockchain faz? O que é bom? Tira o cliente do banco. Certo? Porque você vira o próprio banco. Beleza, então é isso. Então,
Perfeito, você matou a pau. É por isso que é legal conversar com gente que se entende, né, velho? Eu já fiz essa pergunta pra uma galera e pouca gente respondeu. Mas é isso, a Porra, custódia, legal, gostei. porque através da custódia você faz o cross-selling. Para quem não entende, né, se eu tô falando inglês aqui, o cross-selling é tu tem seu dinheirinho lá no banco, mas o banco ele te vende a tarifa, o banco ele você vai fazer um financiamento do teu carro, você faz lá com o banco que você tenha dinheiro. E são esses produtos que colocam dinheiro, na verdade, no bolso do banco. Não é ter a tua grana, mas é porque você tem a tua grana lá dentro daquele banco e você consome os outros produtos consequentemente. Porque você está aí diariamente utilizando o aplicativo, enfim. Então, a blockchain ela faz exatamente isso. Eu já fiz essa pergunta para uma caralhada de gente aí, desculpa o palavrão, mas já fiz essa pergunta para um monte de gente aí sobre o que, né, para bancários, né, nos eventos, conversei com o BTG, com gente do Itaú, do Banco do Brasil, vocês não se preocupam, até com a própria Binance, que a blockchain vai roubar a tua custódia. Não, até agora eu não vi ninguém muito preocupado com isso, né? Inclusive, ouvi uma profecia do Casta esses dias, que virá aqui em breve, que é a profecia de que virará tudo blockchain. Todos os ativos da Nasdaq, SP500, RWA. SP500 virará tudo. Já tem as Xtox, etc. Mas se eles não se acelerarem, se antenarem, vai chegar uma época que vai ter mais dinheiro lá do que nas próprios ativos. Só que eles vão, porque Lógico que eles vão. eles se tocaram ali, não deu 4 anos, eles chamavam a gente de burro, ignorante, e se comprasse Bitcoin demitia, e depois agora tá lá, maior fundo não, é Bitcoin e tal, né? Certas Exatamente. gestoras aí. Então, mas voltando para a parceria da Target, né? Porque isso compõe Boa. muito da criptograma hoje, né? Então, assim, são nossos parceiros e eu acredito muito que as empresas acredito não, as empresas estão crescendo juntos hoje, graças a Deus. E assim, o que o William fez? O William idealizou uma consultoria on-chain, cara. Então, ele criou tecnologia, então ele criou um dashboard, uma espécie de debanking, assim, onde você conecta a tua carteira ali, API, Uhum. read-only, e a gente faz todo um onboarding do cliente, então a gente, desde explicar o que é o Bitcoin, até ajudar a abrir conta numa exchange, e aí descentralizar, ou seja, compra lá uma Ledger, ou seja, qualquer carteira que você quer utilizar, saca o teu ativo, faz autocustódia, você conecta a tua carteira no nosso aplicativo, no aplicativo da Target, e você tem um ambiente de banking. Então a Target hoje oferece um ambiente onde você consegue ver o teu preço médio por ativo, o gráfico de desempenho compilado da tua carteira, mesmo que você estiver multi-chain, com dinheiro em corretora tal lá, Isso com autocustódia? com autocustódia. E aí eu vou mais além. Nós utilizamos os contratos inteligentes, ou seja, nós construímos lá dentro da Target, William, né? Eu não, eu só ajudei a ideia e tal, mas a parte técnica é com o William, que inclusive é programador. Então, via contrato inteligente, nós fazemos uma sugestão de rebalanceamento da carteira. Então, o nosso cliente ele assina o contrato inteligente e utilizando a liquidez de corretoras descentralizadas, das DEX, nós rebalanceamos a carteira do cliente on-chain. Automaticamente. On-chain, automaticamente. Tá, então você tem carteiras pré-montadas para esses clientes Perfeito, de diferentes perfis perfeito. e elas são rebalanceadas, Rebalanceadas programadas pela on-chain, com tá, autocustódia, o dinheiro não entra na nossa mão. Tem pool de liquidez também? Eles usam a liquidez de DEX que já existem, como por exemplo o Uniswap, né, as top tiers do mercado, então eles vão onde a fita é mais barata, porque a remuneração é principalmente performance, skin the Tá, game, né? entendi. Então assim, eles foram E aí tu tá vendendo esse produto deles dentro da criptograma. dentro da criptograma, que na verdade antes era da diagrama, né? Então, antes e a parceria com eles rolou antes da Binance, inclusive, né? Então, antes de fechar 100% com a Binance, eu já tava com o William, vamos trazer, vamos descentralizar essa porra e vamos e fomos, cara. Tá rolando bem, graças a Deus. E assim, a ideia dos caras foi sensacional, né? Porque os caras estão quantos anos à frente? Me fala aí, quem que tem uma solução dessa? Não, tu acabou de me falar algo completamente novo e que eu já estava idealizando há algum tempo e tentando encontrar alguém que fizesse alguma coisa parecida.
Então, só falta uma coisa, que é a pool de liquidez. Que exatamente, é o que eu quero. uma pool proprietária, eu acho que faz todo sentido, né? E assim, o negócio ele é vivo, né? Se a gente não evolui, não inova, você tá fadado a algum momento ficar para trás. Então a inovação ela tem que estar sempre presente e eu acho que as ideias elas vão vindo justamente nesses papos aqui, né? Então, Sim. e assim, a criptograma hoje, né? Hoje a criptograma, o nosso business nós onboardamos já bons clientes na Binance, né? Inclusive, porra, já já conquistamos, galgamos ali muita coisa junto da Binance, é muito grande, né? Então, para você começar a fazer algum tipo de barulho lá, tem que ter muita coisa, né? Mas a gente já está assim sendo visto, estamos nos posicionando no mercado de uma forma que me agrada, né? E a gente tem esse trabalho junto do William, mas assim, o que eu vejo para a Criptograma hoje, como empresa, é que nós. Você virou CEO, desculpa te interromper. CEO. Quando você teve essa conversa com eles, eles falaram assim, tá, toca lá e vira CEO. Aí você mandou mensagem, fechou parceria, mas e faltou aquela minha outra pergunta. Você chamou mais alguém para trabalhar contigo? Como é que Cara, foi? chamei. Isso é até uma história um pouco triste, assim, cara, porque foi muito, assim, eu nunca tinha tido a experiência de empreender, Aham. né? Eu sempre trabalhei no Itaú, depois fui ser assessor. A assessoria, ela é, de certa forma, algum nível de empreendedorismo, né? Porque você tem a tua carteira, que você vai fazer a gestão e tal, mas você não tá à frente de um negócio. E quando eu fui empreender, cara, eles me deram carta verde, mas eles não me deram budget. Colocaram dinheiro na minha mão, né? Então eu falei assim, pô, como é que eu vou fazer isso aqui sozinho? Networking. E eu sonho alto, cara, assim, eu não, eu falo que eu não construí 1% do que eu quero ainda quando eu olho para o futuro, A né, gente, a assim, gente, a gente tem muito para conversar, cara. Eu e cara, você. vamos conversar, Por fora aqui. vamos, E aí a gente vai fazer um segundo episódio bora, oxi. com a evolução da nossa relação, com certeza, cara. Da nossa relação. Porque eu tô Massa, gostando muito do papo, pô, que cara. legal, cara. E aí, assim, eu falei assim, pô, como que eu trago pessoas para me ajudar, porque eu penso grande sozinho, eu não vou fazer nada. Já comentei isso aqui, inclusive, né? Não, sozinho, eu não acho que a gente vai para lugar nenhum. Não, sozinho você não vai pra lugar nenhum. Então, tem Mas... um livro que chama O Vendedor de Sonhos, né? Não sei se você já leu esse livro. ler eu não li, mas eu já ouvi falar. Tem esse livro aí. E aí, assim, cara, eu brinco que eu virei o vendedor de sonhos, porque eu saí dando pitch pra todo lado. Para as próprias pessoas do escritório da Diagrama, mas eu saía nos eventos gastando pitch, falando, não, que eu tenho uma ideia, que ó, ninguém tá fazendo isso e tal. E eu conectei, cara. Conectei com uma turma muito bacana, uma galera muito séria, né? Na Web3, você sabe que nós temos muitas comunidades, né? A Uhum, galera que... Existem algumas formas de você entrar em cripto. uhum. Uma delas é com comunidade, né? Que eu acho que é uma forma muito melhor do que você comprar curso de influenciador aí meia boca, que tem muitos, né? Eu não vou ficar citando o nome para não ficar feio. Não, é. Mas tem um cara aí de mercado que o melhor indicador é seguir o contrário do que ele fala. Acho que você já identificou quem que é. Se eu te contar uma história, o cliente me ligou e falou assim, André, vamos vender porque é bear market, ou quem é que falou? Eu falei, não, eu vi lá, o analista falou lá. Eu falei assim, não, cara, eu tô olhando todos os dados aqui, não tem nada, pode ficar tranquilo, eu vou te mandar 3 textos que eu já fiz, relatórios essa semana, você lê lá e dá uma acalmada, blá, esquece e fica só dando uma risada aí, que é engraçado esses posts aí. Beleza? Depois, tchum, subiu. Mas eu acho que é de propósito. É, Eu acho que é de propósito. é o marketing em cima do hater, né? Não, Do hate, né? porque isso já existe muito nos negócios. E aí aquilo ali, pô, pegou. Eu acho que dá certo pra. E dá mesmo, deu, né? E aí, assim, eu conheci o pessoal da Coméia Web3, o Vinícius e o Augusto, né? Inclusive, um grande abraço para os dois. Eu tenho um carinho imenso por eles, de verdade. De coração, acho que são, pô, caras, gente boníssimas, manjam muito de mercado, assim. Os caras estão na trincheira ali faz tempo. Né? Trincheira, para quem não sabe, é o cara que tá lá nas entranhas da Web3, testando novos protocolos e ajudando a construir esse futuro que todo mundo vai se beneficiar, né? Então, mérito para os caras No criaram. front. Exatamente. No front, os caras criaram a colmeia, eu me conectei com eles, inclusive no NFT Brasil.
E aí, assim, eu comentei da Criptograma, ainda era um embrião. Os caras compraram muito a ideia, né, se conectaram comigo. E fora isso, o pessoal que tava no escritório. Então tem o Eric, tem o Renner, eu vou citar nome porque, assim, é mérito, né? Assim, os caras entraram sem... O Não tinha problema de dinheiro. citar é que às vezes você Se esquece como é que você esquece se um... fala. Eu não esqueço não, cara. Assim, a Ah, gente eu, tem eu um... esqueço, eu esqueço o nome de muita gente. Eu falo assim, mostra a foto. Porra, conheço pra caralho, meu brother. Exatamente. Só que, mano, eu tenho TDAH. E assim, né, zoeira. Então, ó, essas coisas às vezes que eu faço, interromper, falar, papá, a pessoa, é porque às vezes, sem querer, se eu não falar aquilo que tá na minha cabeça, eu peço até desculpa pro convidado às vezes, porque se eu não falar, eu vou esquecer depois, e às vezes é uma coisa muito importante, depois eu vou, putz, pá, eu queria ter comentado aquilo no episódio com o cara, e sabe-se lá quando eu vou chamar o cara de novo. Mas estou sempre trabalhando isso, óbvio. Mas ao contrário das pessoas que, né, vivem da modinha, eu fui diagnosticado lá na infância, nos anos 90 ainda, Ah, então isso cara. daí não tinha o hype ainda do... Não, cara, não. Foi tipo, pô, o cara não sabe. Você virou hype, né? Eles não sabia, eu não sabia ler nem escrever, tava todo mundo já lendo e escrevendo, e aí, pô, ou tem dislexia, ou autismo, manda pra lá, blá, 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 fui um monte, e aí viram que era TDAH e eu ia aprender sozinho. Tanto é que eu aprendi, hoje falo inglês, espanhol, fluente, e eu aprendi sozinho, sem Que estudar. massa, cara. Isso. Pô, que interessante, pô. Eu não tenho esse dom, não. Não Não, sou autodidata, assim. mas essa é a parte boa, a parte A parte ruim. ruim é Se outros eu ficar 500, né? contando a parte ruim, cara, é bem ruim também. A gente gosta de falar da parte É boa, né? verdade, é melhor, né? Vamos exaltar a parte boa, o ruim a gente deixa pra depois. Mas assim, É. então, guri, o que acontece? Eu conectei com esses caras, são 6 pessoas que estavam comigo, e assim, naquela ideia de vendedor de sonhos. Assim, galera, ó, eu tenho isso daqui, eu enxergo isso, e aí, você quer vir junto? Vamos Uhum. me ajudar a construir? E esse ano, cara, porque assim, a Criptograma tem 1 ano de existência, nem 1 ano de CNPJ, Aham. mas a gente tá construindo, né? Assim, nós Mas é estamos... uma parte é tipo como se fosse uma perna da diagrama ou A virou Criptograma virou uma empresa CNPJ composto, separado separado. completamente? Não é um grupo, Não, ele não não. é nada. Nós fazemos parte do grupo, né? A gente se Estão no mesmo identifica. escritório? A gente tá Não. dentro da mesma holding, vamos dizer assim, né? Holding, isso, Isso. tá, beleza. Temos a holding, né? O Paulo participa, né? Que é o CEO lá, o dono do grupo, que criou a marca Diagrama. Mas, então conectei com uma galera que comprou a ideia, que veio junto. Cara, eu não tinha dinheiro pra pagar salário pra ninguém, meu irmão. Né? E Então, ele não te deu, tu não, falou. assim, ó, vamos criar, mas assim, a gente já gerou receita, né? Mas assim, a Ah, ideia da receita que a gente gerou é reinvestir no negócio porque a gente sonha grande, né? Então, pô, vamos reinvestir. isso Infraestruturas, agora tecnologia. ainda? Não, então, e aí o que que aconteceu? Durante esse ano, né? O ano é longo, né? A gente fala que passou rápido, mas, pô, o ano Não, foi porque já longo pra estamos no gente. Natal. Não, agora acabou o ano, mas assim, a gente tava desde o início do ano, e aí a turma, pô, veio, tal, engajou, começou a construir junto, mas, cara, empreender é um desafio, todo dia é uma escolha, você tem que acordar, tem dia que você tá meio merda, tem dia que você não tá afim, mas, meu, você tem clientes, né? Porque o programa tem clientes hoje. Então você tem pessoas ali que dependem do seu E trabalho. você não sabe se você vai receber. E aí, assim, o que aconteceu foi que, pô, a turma da Colmeia ajudou muito, o Augusto, o Vinícius, outras pessoas também que participavam da comunidade, eles ajudaram muito a gente a idealizar a ideia, a gente usa o Notion, né? Não sei se você já viu essa ferramenta. Já, O Notion é uma ferramenta para você se organizar. Então, já. pô, o que a gente tem ali naquele Notion? Tem cada coisa O, bilionária. Não é nem bilionária, é o, o, bilionária ali dentro. o Casta usa muito para fazer os estudos de token Eu dele. amo Notion, a gente tem ali toda uma organização feita, os caras ajudaram a gente a idealizar e tal. Só que assim, entre você projetar e executar, tem um abismo, né? Tem. E você precisa de paciência, porque as coisas não acontecem do dia pra noite. Primeiro, uma coisa é a gente que é sonhador, tem insights e ideias, e a gente depende de outras pessoas para chegar até lá. Porque, cara, você não consegue ser tudo ao mesmo tempo, e se você é várias coisas, você nunca vai ser bom em tudo, cara. Exatamente, Nunca vai fazer aquilo perfeito. exatamente.
Então, tipo, você tem que focar naquilo que você é bom, porque você, eu quero ser o cara que tem o insight, o cara que vende, o cara que é o dev, o cara vai dar merda, né? Não tem como. Então, às vezes no começo até dá, se você for bom, às vezes, em 2 coisas. Tipo, pô, eu sou bom em fazer networking, sou bom em dev e desenvolver aqui. Mas aí cresceu, você vai ter que, pum, agora eu preciso de um cara bom para isso, para aquilo, né? E exatamente, tipo, né, eu falo, pô, eu quando tenho um insight, e outras coisas, outras ideias assim, hoje, felizmente, tem as IAs também para Pô, ajudar. IA ajuda muito, né? Porque antes eu me lembro que eu tinha que perguntar, falar assim, putz, qual amigo meu que é bom nisso aqui para eu tirar essa ideia e saber se eu não tô viajando nisso aqui. Isso é muito importante, cara, que é fazer a média ponderada do que tu tá Isso, pensando, né, meu irmão? Porque às vezes você exato, tá numa bolha e você não tá entendendo o que tá rolando no macro. Você tá aqui, né, meu irmão? exato. Então, assim, eu acho muito válido isso daí, eu valido muito. E é isso, cara. Então a gente depende de outras pessoas. Eu entendi isso muito logo. Eu nunca tive a ambição, Guri, de assim, não, eu que criei, eu idealizei a criptograma, eu tive essa ideia, né? Assim, até porque tem outras duas grandes empresas fazendo já coisas parecidas aqui. Um pessoal é Vault, não sei se você conhece a Vault. Conheço. Igor lá, Alan, tal. Pô, rapaziadinha, eu sou fã desses caras, meu irmão. O Assim, Gabriel, o né? Gabriel, Aham. cara, eu sou o Gabriel Delas, né? É Aham. genial, o Gabriel Delas. Ele nem, não sei se ele me conhece, acho que eu não, eu já vi ele pessoalmente, mas a gente nunca trocou ideia, mas assim, sou fã. Os caras, molecadinha, né, diferenciada. Tem a Outside também, Tudo lá do novinho, né, Guilherme, cara? né? Tem a Outside lá, que veio do Criptomaníacos, do Guilherme lá e tal. Então, tem uma galera fazendo isso, e né, eu não sou, né, o único que tive essa ideia antes de todo mundo. Tudo bem que eu já idealizava isso antes, assim como eles também, mas a gente não faz nada sozinho e o que acontece é que, assim, hoje eu não tô mais com a Turma da Colmeia, porque, e assim, abrindo o coração aqui, tá? São caras que me ajudaram muito, tal, mas a gente não conseguiu suportar, eles, né? Eu digo que eu errei um pouco com eles e eles não conseguiram suportar esse processo porque é difícil, né? Porque no começo, cara, a gente começou a gerar receita, mas não vinha para o nosso bolso. A gente estava reinvestindo. Estamos ainda, inclusive, agora a gente está faturando mais, mas estamos reinvestindo no negócio. A ideia é a empresa, o CPF vem depois, meu irmão. Né? Não adianta eu querer ganhar dinheiro agora se eu tenho um sonho de construir alguma coisa a nível Latam e depois global, né? Então, assim, minha parceira é a Binance é a maior corretora do mundo. Mas então, tá. Tu tá me falando de uma coisa um pouquinho mais simples. Além assessoria, etc e tal. Se tu tá sonhando algo a nível maior, tu deve ter ideias maiores Tem muita ainda. coisa, meu irmão. Sim, porque são vários desafios, né? Mas hoje, eu acredito que a maior responsabilidade do nosso trabalho, pô, você foi é analista, né? Não foi, você conquistou isso. A maior responsabilidade do nosso trabalho está em entender o que é bom, porque em cripto tem um monte de bullshit. 500 milhões, 500 milhões, 50 milhões de tokens já, mano. Você surfa a narrativa, daqui a 2, 3 meses não tem mais nada, É. né? Então, assim, eu acho que o trabalho responsável, ele começa em você entender os dados. Né? Inclusive, o cripto ele tem uma vantagem com relação ao mercado de ações, que é eu não preciso esperar balanço trimestral. Tem um chain, né, gente? Tem o Factor aí que tá vindo com tudo também para juntar tudo isso. O Macro é um chain, pô, é uma empresa brasileira. Eu vou procurar trazer o CEO deles aqui para falar comigo, que é o João, gosto muito dele. E, pô, normalmente a gente tinha sempre que acesso CryptoQuant, Glassnode, blá blá blá, e tudo, né? Isso é isso que você provavelmente estava também falando, né? Cara, a base da criptograma, como deveria ser de qualquer outra empresa responsável em criptativo, é olhar para o blockchain, Uhum. que é o base de qualquer empresa que está tentando ter e assim, eu vou fazer aqui uma crítica e um explain, eu vou expor, que tem um monte de empresa
falando que é cripto e não tem porra nenhuma de blockchain, meu irmão. Inclusive, várias empresas que estão tokenizando, falando que tá tokenizando e não usa blockchain, meu irmão. Qual blockchain que você usa? Ah, não uso. Então, assim, tem um monte de problema. Eu vou parar por aqui nisso aqui. Então, assim, a gente vai pra inteligência. Não, é que eu fico puto, gente. Então, assim, a nossa base é a inteligência. Primeiro, a gente vai olhar o que está acontecendo dentro da blockchain. Quando eu vou recomendar um criptoativo, porque o Bitcoin é criptomoeda, né? Bitcoin é uma moeda. Exato, existe a criptomoeda, existe o token, existe blockchain, A né? galera confunde um pouco, né? Dentro dessa parte aí. Isso. Então, o criptoativo, gente, para quem não entende o que é o criptoativo, o criptoativo é quando um grupo de desenvolvedores barra empreendedores e empresários decidem que vão construir uma empresa dentro da blockchain, uma tecnologia dentro da blockchain, tá? Então, assim, as coisas não existem do nada, as pessoas estão por trás de todos os protocolos, né? E inclusive por isso que a gente fala que o Bitcoin é descentralizado, porque ninguém sabe quem foi quem construiu. O Satoshi. Tem várias teorias, mas ninguém sabe a realidade. Se alguém sabe, não contou ainda. Então, o criptoativo, ele é uma empresa que precisa gerar valor, que precisa resolver problema. Porque se você não gera valor e você não resolve problema, o que você está existindo ali? Isso é um meme. O meme, beleza, aí é entretenimento, né? A gente entra em outra discussão, mas... Seu hype. ou entretenimento, ou raio, é outra discussão, mas o que eu tô falando aqui é que a gente primeiro entende, então, o quanto de receita um protocolo gera, quais os usuários, a tecnologia está sendo utilizada, é escalável, né? As fees estão baixas. O Pô, qual que é a segurança? Qual que é o protocolo que faz o compliance do código? Exato. Né? Então, assim, antes de recomendar qualquer coisa, antes de vir aqui e sair falando um monte de coisa... Tokenomics é muito importante, a galera... Pô, porque assim, quando a gente fala de moeda fiduciária, gente, a gente fala do maior problema... E quando a gente fala de Bitcoin, uma das primeiras coisas que a gente fala é: por que o Bitcoin é tão bom? Porque ele tem escassez, porque ele tem 21 milhões de tokens e vai acabar. E a moeda fiduciária, eles imprimem que nem louco, porque não tem laço desde 1971, né? Certo? Quando perdeu o laço com o Final do ouro. Bretton Woods. Exatamente. E aí, o que a gente fala? O que a gente pensa? Pô, se tu vai lá e pega um tokenomics bosta, um tokenomics que é um tokenomics inflacionário pra caralho, né? Pô, ou que tá com um monte de... tá justamente com praticamente os governantes do token, digamos assim, você tá fazendo a mesma coisa que comprar real, que é uma Exatamente. shitcoin, né? Perfeito. Perfeito. Pô, Então é exatamente esse nível de detalhe, né? E assim, uma missão muito difícil, Guria, porque assim, se tu fala nesses termos, muita gente, às vezes o early adopter, né? O novo usuário, sim. ele olha, o que esses caras estão falando? Não sei, tá falando chinês, mandarim. Então, um dos grandes desafios é justamente construir uma base sólida de inteligência. Se eu quero ter um alicerce, né? Que adianta eu querer construir um prédio Marco Burj Khalifa lá e um alicerce merda? Então, o alicerce do nosso trabalho hoje é a inteligência. É justamente conseguir ler de forma madura tudo que aquilo está acontecendo dentro da blockchain, o que está acontecendo na economia, macroeconomia, é super importante para nós. Né? O meu principal é macro e geopolítica, que eu estudo assim. Não, eu não sou lá o pica disso daí, não vou ser sincero, tá? Eu não sou. Eu gosto muito de. Eu sou um empreendedor, mano. Pra ser sincero Não, com você. não, Eu preciso de um você no programa, inclusive. eu estou aberto a oportunidades, né? Depois a gente conversa. Mas assim, a gente tem hoje lá uma base, nós estamos construindo tecnologia, né? E enfim, olhando para os dados. E, então, a base do nosso negócio, de fato, é a inteligência. Só que um grande desafio é traduzir isso, né? Como que eu trago esse tudo de informação técnica, operacional e elucido isso para uma galera que, meu, não tá falando a mesma língua que a gente. Porque o meu cliente, ele é um advogado, ele é um médico,
ou ele é um cara, às vezes, do próprio mercado financeiro, mas que não Cara, tá nem daí pra tecnologia, cara, entendeu? eu sei muito bem como fazer isso, Então, tá? então você entende o desafio aqui, né, Eu, no caso. eu fiz isso por muito tempo. Eu sei muito bem como é fazer e como é sentir isso também, porque é realmente, às vezes, você tem que falar outra língua para que essa sua língua seja Exato, entendida, né? perfeito. Cara, exatamente. A gente tem um, né, um feeling de Aham, sabe o que que eu tô falando, o que que tu tá falando, porque a gente tá mais ou aham, menos no mesmo jogo, né? Então a base é a inteligência do nosso negócio, mas não, cara, assim, a gente pensa em muita coisa. A assessoria, né, da Binance, o que eu tenho com a Target, é o início, porque tudo que eu tô falando nesse mercado é early. E aham. muita gente, como a gente, A gente é early. nós somos early. Cara, tem muita gente que fica nessa bolha que a gente tá, de vai em evento e ver várias empresas lá, e acha que a gente tá, não. Não, meu irmão, não tá nem dos 10%, eu te diria. Quando a gente vai para RWA, em Não 2023, tá nada. RWA era 6 bi. Hoje o RWA é 24 bi de doll. Meu irmão, a projeção até 2027 é ser mais que 100 bi. E tudo vai para blockchain. É Eu, isso que a galera não se ligou eu ainda. posso me entregar aqui, cara. Eu era emo quando eu era jovem. Mas eu fui emo desde assim, desde 2006 por aí. E eu tava vendo um documentário com o Lucas da Fresno e ele falou assim: Olha só como é que eu pego uma coisa do nada e aí eles já estavam famosos assim, né? Pra quem escutava a emo, pô, né? É, tava famoso mesmo. Os shows lotavam e tudo. Só que eles fecharam com o Rick Bonadil, né? Aí ele falou, não, porque quebra as correntes, que era uma música famosa deles. Daí o Lucas falou, não, mas essa música já tá bombando, já é bombada, já é sucesso. Ele falou, sucesso? Você não sabe o que é sucesso. Quando você tiver um monte de gente acampando na sua casa, na frente da sua casa, você vai saber como é que é. Senti um Sucesso. gostinho, né? Isso, e eu acho que aí você comentou disso, eu me lembrei disso, porque eu falei assim, pô, a gente vai nesses eventos e fala, pô, tá grande nada, Grande cara, nada. tá grande Grande nada. nada, assim. Fa- Quantas pessoas não têm o nível de conhecimento, assim, não é querendo, assim, eu sou burro, mas eu gostei de blockchain, me interessei por isso e fui estudar, né? Mas assim, você vai conversar com uma pessoa normal, inteligente, as pessoas não sabem, não tem esse nível de acesso ainda, não entenderam essa disrupção. E é isso, cara, assim, os grandes players já entenderam, e a gente vê isso, né? E então, assim, tudo vai migrar, tudo tende a migrar, porque assim, tecnologia não morre. Tecnologia evolui, assim como tudo evolu- na vida, até que o Inclusive, ciclo se encerre. inclusive, ah, o nome, né, da nossa produtora, que aqui a gente é uma produtora de podcasts, né, a gente é uma produtora aqui, mas o meu podcast é CryptoGuriCast, e eu botei On-Chain Casts, e a gente até deu uma discutida, né, eu falei assim, On-Chain Cast, vai ser On-Chain, pô, mas on-chain, tem uma galera que não vai saber o que é on-chain, porque a ideia da produtora é ter mais de um canal, ou às vezes um canal que não vai falar de cripto, vai falar de negócios, etc e tal. Pô, mas on-chain é mais de blockchain. Aí eu falei, aí no final a gente pensou em falar assim, pô, mas na real a tua ideia foi genial, porque daqui a pouco on-chain vai todo mundo entender o que é. Eu falei assim, cara, te dou 5 anos para on-chain ser a mesma coisa que online. Pronto. Porra, que legal. Eu nunca tinha ouvido isso. Não, fui eu que pá, quando ele falou, eu tive essa ideia. On-chain vai ser a mesma coisa que online. Ninguém falava online. Agora todo mundo fala online. Todo mundo sabe o que é online. Depois tudo vai ser on-chain. Porra, muito foda essa reflexão, tá? Assim, a gente sempre aprende, né? Isso é muito legal. E aí, assim, a gente tá construindo inteligência, nós temos, né? Quando nós falamos de Real World Assets, RWA, Aham. porque assim, tem muita gente preocupada com o preço do Bitcoin, meu irmão. Né? O hype é esse, Bitcoin é $125 mil, do nada caiu para 80, a bolha estourou,
gente tem, inclusive, um rumor muito grande no mundo da bolha das inteligências artificiais. É Aham. bolha ou não é bolha? O que você acha? Não, para mim não é uma bolha, é um hype, mas assim, depende. Que existiu a bolha.com, então vamos lá. Vai estourar essa bolha, sim, mas é uma bolha que estoura e sobrevive o que é bom. E eu acho que o mesmo vai acontecer com IA e o mesmo vai acontecer com cripto. Pronto. Pronto. Pau a pau. Eu penso a mesma coisa. Então, assim, a galera tá muito preocupada com o preço. A galera tá preocupada, mas o Bitcoin bateu 125 mil dólares. Sabe o que eu fico preocupado? Com infra. Porque infra é mundo real, meu irmão. Aham. Aqui, ó. Aham. Que é infra, ó. Se não tivesse essa mesa aqui, não tinha microfone, não tinha celular, não tinha nada em Aham. cima. Né? Isso aqui é infraestrutura. Sim. Isso aqui tem valor, porque isso daqui é tangível. Entendi. Até onde a gente sabe. Aham. Então. Eu sou budista, então pra mim é ilusão. Beleza. Esse é papo pra você. Se a gente entrar nesse assunto, a gente vai pra outro lugar, mas beleza. Então, quando você entende, começa a entender a proposta que a blockchain traz através do Real World Assets, que a gente está trazendo. Vamos usar o imobiliário, que eu acho que é o mais tangível, o real estate, né? Mais fácil de entender. Perfeito. Porque assim, nosso sistema cartorário, não sei se você já comprou casa, eu já tive a experiência de comprar uma casa. Nunca tive essa vontade. Eu já comprei uma casa, cara. Já fui casado, já comprei uma casa. E assim, tu vai comprar casa, primeiro, tu paga a taxa de imobiliária. 5 a 6%, se for contratar qualquer imobiliária mais ou menos aí, tu vai pagar pra ele. Aí tu vai pagar o imposto. Aí tu vai pagar o banco. Meu irmão, no final do dia, morreu um dinheiraço aí, no mínimo 10%. Por cima, 10% do valor que você ia pagar no imóvel foi para pagar intermediador num sistema analógico, porque o que a gente tá falando aqui, cartório carimba papel, meu irmão. Não! A gente tá em 2025 e cartório carimba papel. O meu pai, há muitos anos atrás, eu fui com meu pai num cartório e ele falou assim: quer ver uma fábrica de dinheiro? Entra aqui. Me levou pro cartório e falou: tá aqui, ó. Eu tenho que pagar tanto pro cara só imprimir esse papel e carimbar o negócio. Né? Exatamente isso. Então, quando nós estamos falando de tokenização, ao invés de se preocupar com o preço do Bitcoin, vamos começar a nos atentar na revolução que nós estamos vivendo, na transição de tecnologia. E eu acho que desculpa te interromper, não é só Bitcoin, a revolução é blockchain. Perfeito. Você matou a pau. Então, assim, o Satoshi foi um visionário, ele criou uma parada foda, que eu confio muito, mas é muito especulativa, né? Porque sai de 125 mil dólares e vai para 80, isso daí é especulação, meu irmão. Tem valor, mas tem a especulação. Mas a revolução que vai mudar o mundo é a blockchain. A blockchain, quando nós estamos falando de você tira um imóvel de um sistema analógico e coloca ele dentro de um sistema transparente, seguro, que facilita e torna todo o processo muito mais rápido. Para você comprar um imóvel e registrar, no mínimo 60 dias. A blockchain você faz isso em 5 minutos. Gastando 0,5% de taxa de intermediário. Você pode fracionar o imóvel. Roberto Justo fez isso, né? Lembra que ele fez? Vendeu por Ethereum, vi, pô. Vi, lógico que vi. Famoso esse corte dele aí. Eu não assisti o podcast inteiro, mas eu vi o corte dele falando, eu vendi um imóvel por Ethereum e tudo mais. Então, assim, quando você realmente entender o que a blockchain traz de revolução, o que a blockchain agrega, porque foi o que eu falei, para você gerar valor, você precisa resolver problema. Você precisa construir algo, de fato, que agilize a vida, que melhore a vida, Então, para mim, a blockchain é isso. Para mim, a blockchain é uma revolução e através da infraestrutura nós vamos ver o mundo real vindo para dentro do digital. Né? Então, a blockchain para mim é isso. Ela está conseguindo isso de tudo que nós temos aqui tangível num universo físico até algum certo ponto, né? Vindo para dentro de um mundo que nós construímos do digital. Cara, a blockchain viabiliza isso. Já, cara. Tem, o Web 1, Web 2, é um grande passo. Tem gente que ainda tá vivendo na Web 2 quando a gente... Não é Web 1, o cartório tá nem na Web 1, é Web 1, é analógico ainda, que eu tô te falando.
Então, assim, é uma transição que faz muito sentido e que faz nós, como sociedade, como ser humanos, né, dentro de uma consciência coletiva, evoluir, cara. Porque essa é a. Cara, tu não quer evoluir, tu quer ficar estagnado. Aí, beleza, cada um tem sua opção, mas eu quero. Eu, Não, eu vamos. tô afim de evoluir. Tem gente que não quer, mas eu quero. Entendeu? E assim, eu acho que isso é um pensamento em comum. Todo mundo tem ambições, as pessoas querem andar para frente, né? Assim como o nosso corpo, né, vai e volta e é cíclico, mas então para mim a grande ideia que as pessoas precisam entender é para de se apegar um pouco no preço do Bitcoin, na ideia, E pega no valor. pega no valor e entenda o que você está vivendo. Seja maduro para quando você for raciocinar, né, e for criar suas concepções a respeito das coisas que você está exposto, cara, entenda aquilo intrinsecamente e vá lá no fundo e entenda e perceba, né? Então a blockchain é isso até que alguma outra tecnologia surja também, né? Porque tem esse ponto. Se a gente está Exato. falando de uma evolução, eu não fico parado, eu não sou fanboy, Hum. eu não sou, sabe, não, eu sou só isso daqui, para mim minha vida é isso. Não. Se algum momento eu entender que outra coisa faz mais sentido, eu migro. Entendeu? Porque é assim que as coisas funcionam. Tem uma Só coisa. migra aos poucos, que nem você fez. Exato, não é de Porque, uma hora porque para assim, outra. porque estão migrando para blockchain. Estão migrando. E estão migrando aos poucos. Se surgir uma melhor, assim, antes da migração ser completa, né? Vai demorar, então vai migrando também aos Vai poucos, né? demorar. Então, pode ficar tranquilo também. É por isso que muita gente mais velha não consegue migrar, porque, pô, como é que o cara vai entender um negócio desse, né? Que a gente vive de operações, segundos. Quando eu tento explicar um cartão DeFi, parece que eu tô falando grego. Eu falo assim, cara, você não tá entendendo. Você pode pegar esse cartão aqui, você vai colocar o seu dinheirinho aqui, aí você simplesmente vai para Argentina, depois você pode pegar um avião, depois sei lá, para China e usar esse mesmo cartão sem trocar a moedinha. Pronto. E bababã. O cara não entende esse básico, né? Então isso é muito difícil. Pra gente é muito simples e é genial. Mas, cara, eu queria aproveitar para a gente fazer aqui o encerramento. E eu vou te chamar porque a gente vai conversar lá embaixo agora. Com certeza. A gente já tá tarde, mas eu preciso conversar com ele. Porque a gente precisa trocar muita ideia. Foi um prazer. Eu queria que você deixasse uma última mensagem e seus contatos, tudo aqui para o Pô, pessoal te achar aqui massa na demais. rede. Pô, legal, cara. Bom, o meu contato principal você pode buscar por Criptograma, você vai me achar lá de alguma forma, eu coloco as caras, né? Então, Criptograma em todas as redes, criptograma.io no Instagram, no YouTube, no Twitter, na X, né? Pô, É, falando Twitter, X. Então você pode me procurar, porque eu carrego isso daqui no meu pé, então eu sempre com essa camiseta aqui. A rede pessoal é MFR Mate. E assim, é muito dentro do que eu disse aqui, eu não fujo muito da minha linha de raciocínio, né? Hoje eu encontrei um propósito. O meu propósito sempre foi o ser humano, né? Acho que a minha parada é que os meios justificam os meus finais, assim. Eu quero ganhar dinheiro, guri. Não é que eu não tenho essa ambição de ganhar dinheiro, mas pra tem algo mim, mais importante que isso. exato. Então assim, a parada foi o que eu falei lá do banco. Eu não quero, Exato. eu não quero deitar a cabeça no meu travesseiro à noite, que é o nosso momento de descanso, né, que é sagrado pra todo mundo aí, você que tá me ouvindo. Pô, quando tu deita a tua cabeça lá, a melhor coisa que tem pra gente como ser humano é descansar em paz, o descanso dos justos, fazendo minha parte aqui, nesse momento. E E eu me. para um futuro, cara. Pô, é sensacional as coisas. Tu terminou de falar a frase e eu me lembrei do banco. Desculpa interromper. Não, mas é isso, Cara, né? Então, assim, a criptograma para mim é isso. Ela é uma ponte entre o TradFi e o on-chain, né? E o DeFi, das finanças descentralizadas. Nossa grande missão é ajudar as pessoas a entenderem esse novo universo, acessar isso com estratégia, com segurança, com pessoas que realmente estão preocupadas em entender o que está rolando lá dentro e não vão ficar te vendendo riqueza fácil ou propostas
infinitas de dinheiro. O que nós prometemos é que nós fazemos isso tudo com muita responsabilidade, com o propósito de ajudar as pessoas a evoluírem, a seguirem esse fluxo do universo, do nosso planeta aqui. E, cara, minha mensagem final, cara, é busque conhecimento. Vou dar uma de ET Bilu aqui. É o segundo essa semana que fala do ET Bilu, eu. Barbaridade, então o ET Bilu tá famoso nesse podcast. Muito obrigado, cara. Massa demais, Muito cara. obrigado pela tua presença, foi sensacional. Vou trocar uma ideia contigo ali embaixo. Muito obrigado vocês por terem acompanhado até agora. Deixem seu like, se inscrevam no canal, por favor, gente. Dá essa força aqui. E o sininho também para vocês receberem todas as novidades do canal, todos os vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.